Então, pessoal, a ideia de gás real, gás ideal e gás perfeito, ela é bem simples, né? A apostila traz lá da maneira dela. Na internet tem boas aulas. Eu tenho certeza, inclusive, que eu já fui mais didático do que fui para vocês esse ano. Tenho essas aulas gravadas na internet para que alguém de repente queira verificar depois, né, por conta própria isso. Sempre alerto a vocês, né, que o momento mágico da aula de apoio é quando tu faz exercícios ou estuda, tem dúvidas e vem interagir com a gente. Então, se o aluno leu a apostila, né, não entendeu o que a apostila disse sobre gás real, gás ideal e gás perfeito, com certeza é bem-vinda a pergunta. Gás real, qualquer gás que exista, o nome dele já diz, né, gás real, um gás que existe, acabou. Existe, é um gás real. Gás real, qualquer gás que exista fisicamente. Eu fiz questão de escrever exista fisicamente, porque o gás ideal ele não existe fisicamente, mas no mundo das ideias ele existe. Ele é ideal, a ideia dele existe, ele não existe na prática. Então qualquer gás que exista fisicamente, qualquer gás que tenha sentido, qualquer gás que tu aspirou alguma vez na tua vida. Aí eu citei alguns que me veio na mente, eu poderia passar a aula toda citando gases, né? Oxigênio, gás carbônico, que é o famoso CO2, hélio, xenônio, argônio, ar, e qualquer outro gás que tu possa imaginar. Qualquer gás que exista é um gás real. O que é o homem ideal? O que é a mulher ideal? O que é a cidade ideal? O que é o aluno ideal? Coisas que não existem, coisas que nós imaginamos. O aluno ideal, aquele que estuda pra caramba, que faz todas as apostilas e que ajuda os colegas que têm dificuldade e que mesmo quando está cansado arruma raça para estudar um pouco mais, que é sempre organizado, que jamais perdeu uma prova ou uma tarefa, que jamais se distraiu em nenhum momento, em nenhuma aula da vida dele. É óbvio que isto não existe. Aluno ideal, assim como professor ideal, assim como homem e mulher ideal, assim como pai ideal, assim como filho ideal, assim como escola ideal, são coisas que só existem no mundo das ideias. Se a pessoa entende o que significa a palavra ideal, ela já sabe automaticamente o que é gás ideal. A pessoa que não entende o que é gás ideal é porque ela não entendeu a ideia da palavra ideal. Ideal, gás ideal não existe, é uma ideia, é como os cientistas imaginam os gases, ou imaginaram originalmente os gases, hoje nós sabemos como os gases são. O gás ideal seria constituído de partículas perfeitamente esféricas, independentes umas das outras, que se chocam de maneira perfeitamente elástica. O resto da vida. Como? Recebendo? Não, pior é que... Não, aí que está. Perfeitamente elástico significa que não ganha nem perde. Significa que eles se chocam sem perder energia, mantendo a mesma energia que elas tinham. Então não deveria fazer barulho, exatamente. Então, se eu fosse representar o gás, né, eu deveria representar sem o barulhinho. Gás perfeito é o gás real que se comporta como ideal. Existem gases que existem e que se comportam que nem o gás idealizado, o gás imaginado pelos cientistas. Esses gases são chamados de perfeitos. Aquele gás se comporta bem como eu imaginei, ele é perfeitinho. Gás perfeito é o gás real que se comporta como ideal. Para que um gás real se comporte como ideal, ele deve ter alta temperatura e baixa pressão. Agora, o ar que nos envolve. O ar que nos envolve é um gás perfeito, funciona como um gás ideal. O gás dentro do botijão de gás não funciona como um gás perfeito, ele está liquefeito, né? Ele está mais perto do comportamento de um líquido do que de um gás. Pois então, isso é uma coisa que a gente discutiu na aula, que é uma coisa que o aluno geralmente me pergunta. Geralmente o aluno quer saber qual é a temperatura e qual é a pressão, e eu falo, não posso responder, porque o par depende. Para uma pressão de 1 atmosfera, que é a pressão que nós estamos agora, 27 graus Celsius é uma temperatura considerada alta. Agora, se eu quiser trabalhar com gás a 100 atmosferas, aí eu precisaria estar com uma temperatura muito mais alta, para que ele fosse um gás perfeito. Então o que importa é que a temperatura seja alta para aquela pressão na qual ele se encontra, não é o que a gente acha alto. Então mesmo a 0 grau, mesmo a menos 20 graus Celsius, o gás pode ser perfeito. Não precisa estar necessariamente quente, tem que estar alta para aquela pressão. Tem que ter uma proporção, e essa proporção não pode ser cobrada no vestibular. Não é uma proporção que eu posso te dizer, para tal pressão precisa ter tal temperatura.
certo? Então o vestibular não cobra esse tipo de pergunta, nem o ITA eu nunca vi perguntar esse tipo de coisa. Então, na verdade, não só tem que ter a noção de que a temperatura tem que estar alta, não pode estar muito baixa, e que a pressão tem que estar baixa, não pode estar muito alta. É só essa noção básica, que é o suficiente. Isso aí, galerinha. Professor, ideia não tem acento. É verdade, ideia não tem acento. Tá É a gravando? primeira vez que eu comento isso, que bom, né? Que bom que tá gravando, não poder corrigir. Temperatura absoluta é a temperatura que está numa escala absoluta, numa escala que mede a partir do zero verdadeiro. Que Kelvin é um dos exemplos de escala absoluta, mas não é a única escala absoluta, mas Kelvin é uma escala absoluta. Então tu vê, apesar de eu já ter sido cobrado dos meus alunos a respeito do acento em ideia, eu voltei a errar, o que mostra que se a pessoa não estuda e não pratica aquilo que ela aprendeu, ela esquece. Mais um ótimo exemplo para que os alunos tentem ser melhores que o professor.